após essa fala maravilhosa do meu irmão Cacaverá, nos lembrando sobre a importância do resgate das nossas raízes ancestrais, para que possamos ter saúde e felicidade em nosso país. Depois que o Raimundo nos falou de Ubuntu, que é essa expressão que vem da África do Sul, das tribos Zulu. É interessante, vocês já devem ter visto um vídeo que se divulgou muito, um antropólogo na África do Sul, com crianças, colocou uma cesta de quitudes, de frutas, distante, debaixo de uma árvore, e disse: agora corram e o primeiro que chegar ficará com prêmio. As crianças se deram as mãos, saíram correndo, e assim como naquela linda imagem do círculo com os pés, desfrutaram da mesa da abundância. E quando o antropólogo, perplexo diante daquilo, perguntou: mas o que vocês fizeram? Eles disseram: Ubuntu. Eu sou eu, porque você é você, porque nós somos nós. Esse é o caminho do coração. E eu então quero lembrar que também, na tradição Zulu, da África do Sul, quando alguém vai dizer bom dia, no idioma Zulu, e eu sei que muitas pessoas aqui conhecem o que eu vou dizer, porque já me cumprimentaram dessa forma. No idioma Zulu se diz Sawubona, que significa te vejo. E a resposta é Sikirona, que significa estou aqui, te vejo. Te vejo. Te vejo. Te vejo. Não é lindo isso? E é uma forma de introduzir a ecologia da presença. Porque primeiro é abrir o olhar. Mudar o mundo é mudar o olhar. E habitar um instante. A presença. Nós só podemos cuidar, amar e curar aqui, agora, no encontro. Ontem eu encerrei falando no encontro. Nós não podemos nos encontrar nem ontem, nem amanhã. Nós podemos só nos encontrar agora. Mas como vocês veem, tem a dissonância, tem o ruído. Nós somos chamados todo o tempo para o passado e para o futuro. Para a ilusão e para a ficção. E nós, muito raramente, como dizia John Lennon, a vida é o que acontece conosco quando estamos distraídos, fazendo outros planos. E nós perdemos o essencial. E é assim que fracassamos no que diz respeito ao encontro. Esse é o grande desafio do encontro. É habitar o agora. Eu dei uma palestra há algum tempo na Câmara dos Deputados sobre aposentadoria, porque um grupo iria se aposentar. O que é aposentadoria? É retornar aos aposentos. Mas como podemos retornar aos aposentos que jamais habitamos? E é por isso que as pessoas não estão preparadas para a aposentadoria. E é por isso que nós iniciamos
esse dia tão especial, onde vibra o arquétipo da grande mãe, nos aposentando. Todos sentadinhos, o Raimundo orientou, pés no chão, atenção à respiração, abra um sorriso, cabeça no céu, e habite esse instante. Ontem, eu falava do meu primeiro encontro com Pierre Weil, nessa encarnação. E o que para mim representou uma metanoia. O que é uma metanoia? Além de nous, é um retorno ao lar da essência. Quando acontece uma metanoia, nós nos transformamos. Quando ele disse, todo sofrimento vem do apego, que é uma identificação. Tudo está em transformação. Quando perguntaram a um parente do Cacaverá, da tradição xamanística norte-americana, de 101 anos, como o pai e o avô do Cacaverá, que eu pude conhecer, também entrou com o cajado dele, naquele encontro em Florianópolis, e perguntaram para esse xamã de 101 anos, o que você faz? Ele respondeu, eu ensino meu povo. O que você ensina? 4 coisas. Primeiro, a escutar. Segundo, que tudo está ligado com tudo. Terceiro, tudo está em transformação. Quarto, a terra não é nossa, nós é quem somos da terra. Eis um tratado transdisciplinar de cura, de cuidado e de amor. Mas é importante considerar a terceira afirmação do pajé, do xamã. Tudo está em transformação. Já dizia Heráclito há 2.600 anos, eu só vejo os rios do devir. Ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Será outro banhista, serão outras as águas. Ninguém ama 2 vezes a mesma mulher, o mesmo homem, salvo esclerose, naturalmente. Como ontem nós dizíamos, nós somos educados para a estagnação. E paz é processo, paz é fluxo, paz é ritmo, paz é o tambor do coração, paz é multirão, paz é bom combate. Mas nós achamos que conhecemos a nossa mulher, o nosso marido, o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso amigo. Gente, é fundamental aprender a não saber. Porque é isso que traz o encantamento. Quando você supõe saber quem é a outra pessoa, tudo enferruja. Ah, todo dia ela faz tudo sempre igual. Isso é esclerose. Eu tenho observado há décadas, quando uma pessoa começa a ficar esclerosada, ela adquire rotinas de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos, de relacionamentos, e um dia você vai estar numa cadeira de rodas. E rotina não é você fazer as coisas dentro de uma disciplina, tempo espacial. Não. Rotina é você fazer qualquer coisa, automaticamente, sem presença, no piloto automático. Pierre vai escrever um livro que eu recomendo, Os Mutantes. Ele dizia que tem os estagnantes, são os normóticos, os que ficam na posse estagnada, do passado, do futuro. E há os mutantes, aqueles que se renovam a cada instante. Qual foi o primeiro milagre de Cristo? Me diz. Nas bodas de Canaã, transmutar a água em vinho, para celebração não acabar.
precisamos atender o telefone que toca, do instante. Do instante. Então, ontem, eu afirmava aquilo que eu chamo de metapatologia. A patologia que está presente em todas as patologias. O apego, que é a identificação. Você se identifica. Tudo está em transformação. Você vive medo. O que é o oposto ao amor? Senão o medo, o temor. Mais nós tememos, menos amamos. Mais nós amamos, menos tememos. Então o apego leva ao medo, que leva ao estresse, que leva às doenças e que retroalimenta esse círculo vicioso. Foi essa lição perene que eu aprendi com Pierre Weil, e como o Cacá disse, através do Pierre Weil, os lamas tibetanos, os grandes mestres do Oriente e do Ocidente. E aí Pierre disse, todos os apegos advêm da fantasia da separatividade. Ubuntu, o que significa? Eu sou eu, porque você é você, porque nós somos nós, porque o mundo é o mundo. Você não está separado. Eu não posso ganhar essa cesta sozinho. Isso é a loucura na qual nós nos encontramos. A competição desenfreada, que leva à exclusão. O Cacá nos chamava a atenção para o que nos levou à exclusão das nossas raízes ancestrais, a tradição tupi-guarani de 12 mil anos, e se fala que o Brasil começou em 1500, pelo amor de Deus, quando aqueles bárbaros chegaram aqui, eles se defrontaram com uma cultura que respeitava a natureza, e que eram mestres da autossustentabilidade, e porque eles foram excluídos, negados, subjugados, escravizados, nós precisamos da voz, da cátedra indígena, precisamos encontrar essa ancestralidade dentro de cada um de nós. Tudo que nós negamos, isso faz parte da terapia sistêmica. Tem 3 leis imperativas. A primeira é não excluir. Tudo que você exclui vira sombra e patologia, que vai te amarrar, que vai te impedir o fluxo. O segundo princípio é o equilíbrio entre dar e receber. Quando nós aprendemos que com a mão esquerda recebemos e com a mão direita nós doamos, isso lembra a importância de todo o tempo aprendermos com a nossa mão esquerda e transmitirmos com a nossa mão direita. Jamais ficar só no lugar de quem recebe, que é a vítima, a vitimação, mas também jamais ficar só no lugar de quem doa, o guru profissional. Aprender todo o tempo a receber e a doar. E o terceiro princípio é o respeito aos mais antigos. Ora, os mais antigos no Brasil é a nossa ancestralidade. Então, nós ferimos os 3 princípios e não podemos estar em paz nesse momento, enquanto uma nação, se nós não resgatarmos as nossas raízes que contêm a seiva do nosso futuro. Então, o que fazer com relação a essa patologia das patologias? Com relação ao apego, o que fazer? Me diz, o que fazer? Se você se dá conta que você sofre, porque
você está apegada. Se você se dá conta que a sua patologia, o telefone toca, sempre falando dos apegos, sempre falando de alguma contradição, é do tamanho do peso dos seus apegos. O que fazer então? Me diz. A mente binária diz: desapegar-se. Não. A pessoa que quer se desapegar apenas está com outro apego, o apego ao desapego. Não se trata de se desapegar, mesmo porque o apego não é ruim, graças a Deus e graças à dor. O apego nos traz um atrito que nos desperta. Como eu dizia ontem, a doença não é ruim, é uma mestra que quer nos ensinar, desde que nós possamos escutá-la, interpretá-la. O apego é aquilo que nos trará um desconforto, que vai nos levar além da zona de conforto. Não estou dizendo que a dor é necessária. Que nós devamos buscar o caminho da dor? Não. A graça, o amor, a alegria são dons. A beleza, a verdade. Mas acontece que quando nós não somos capazes desses dons, a dor vem nos ensinar. Então, como fazer? Se eu lembro de um poema de um grande mestre, Kabir, ele dizia: meu amigo, minha amiga, me diz o que fazer para me livrar dos meus apegos. Eu me dei conta que eu cobiçava muito, então eu lutei e deixei de cobiçar. Aí eu me dei conta que eu invejava, eu me esforcei, deixei de invejar. Aí eu me dei conta que eu queria abrir todas as portas. Eu queria possuir tudo, todos os locais. Eu lutei contra essa minha compulsividade de querer arrombar tudo. E aí eu me senti orgulhoso de mim mesmo. Kabir diz: caro buscador, estreita é a porta, longo é o caminho. Nós temos apegos físicos, nós temos apegos psíquicos e nós temos apegos noéticos, espirituais. Veja o que é o fundamentalismo, o apego a Deus. A pessoa querer se fazer latifundiária de Deus e querer impor esse Deus e essa fé a outras pessoas. Então, não é pelo desapego. Agora, é preciso lembrar daquela chave. A raiz de todos os apegos é a fantasia da separatividade. Então, eu tenho falado há 30 anos que se há um metaprincípio, princípio de princípios da patologia, não importa qual seja a patologia. Eu pesquiso isso há 30 anos, pode ser que eu esteja enganado. Eu nunca encontrei um sofrimento que não tenha a sua origem nos apegos. Se você encontrar, me fala. Porque eu vou aprender com você. Existe uma metaterapia, uma terapia de todas as terapias, e que eu chamo de ecologia da presença. A plena atenção. Te vejo. Estou aqui. Todos os grandes mestres de todas as tradições buscam nos despertar para esse momento.
onde a existência transcorre. E nós vimos nesse símbolo que um dos seus significados é o passado, presente e futuro, porém o círculo é da eternidade. E de fato, é preciso dizer que o instante não faz parte do passado, presente e futuro, que é uma sequência linear. O instante faz parte da eternidade. É o Espírito Santo em movimento. Está sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui. Então, a forma de nos curarmos de todas as patologias que advêm dos apegos é através de voltar para os aposentos, de estar aqui e agora. Não é fácil. Não é fácil, porque nós somos educados sempre para ser excêntrico, fora do eixo. Nós estamos pensando nos resultados, estamos pensando a hora do almoço, estamos pensando nos compromissos. E, bom, a vida acontece agora. Buda significa, vem da raiz Bodhi, que significa o desperto. Alguém que despertou para todas as realidades. Alguém que está aqui todo o tempo. Para Zaratustra, o galo representava a presença, a plena atenção. Já viram um galo? Sempre atento à presença. Maomé dizia, mas você está dormindo? Será que você terá que morrer para acordar? Desperta. Cristo dizia, Pedro, vigiai e orai. Vigiai e orai. Ele estava na véspera do Evangelho do Calvário e o Pedro dormia. Ele chorando, porque ele sabia a sua destinação messiânica. E seus discípulos dormindo. Pedro está dentro de cada um de nós. O que fica distraído todo o tempo. No nhenhenhê. Não é, Cacá? Na tradição tupi-guarani, tem o nhenhenhê, que essa é a nossa realidade do sono. Essa comadre fofoqueira que fica todo o tempo martelando dentro de nós velhas histórias e nos impedindo de escutar a outra pessoa, o pássaro que canta, o instante que nos nutre. E aí nós precisamos chegar no Yemporã. Yemporã são palavras formosas. Para então ser capaz do Porã-rei. E de silêncio. Isso está na nossa raiz ancestral. Quando nós falamos de Buda, de Zaratustra, precisamos falar dos nossos pajés. Eles indicavam o caminho do Porã-rei e do silêncio. Vocês vão escutar mais do Cacá sobre essa questão. Então, todos os grandes mestres da antiguidade, mas também do presente, Krishnamurti, todo o tempo ele apenas te convoca, venha por aqui agora, acorda, deixa de pensar, para com isso. Não quer dizer que você vai ficar com amnésia. Krishnamurti dizia, pensar é muito importante para você realizar as coisas do mundo relativo, mas para você se conhecer, você tem que silenciar. Ele escreveu um livro sobre a rede dos pensamentos, mostrando como o pensamento advém da memória. Você consegue pensar sem memória? Me diz. Um computador consegue atuar sem memória? Não. É nesse sentido que nós temos uma mente muito similar à dos computadores. E ontem, quando eu falei no Uval
Harari, que escreveu Sapiens, Homo Deus, best-seller. E eu recomendo, é um livro interessante, muito atualizado, mas de um reducionismo que nos faz chorar. Porque é verdade, se nós apenas tivéssemos a inteligência analítica do pensamento, a inteligência artificial já nos superou há muito tempo. Já ganhou do Kasparov, o campeão de xadrez. E não precisamos mais votar em outubro. Para quê? Coloque-se isso numa inteligência artificial para checar de todos os candidatos qual é o que tem um perfil. Para que o eleitor? Isso é o que Harari propõe, naquilo que ele diz que é a etapa que nós estamos vivenciando no pós-humanismo. São as máquinas. É impressionante. Agora, felizmente, o ser humano também é capaz de não pensar. E o que é isso? Quando nós realizamos o primeiro congresso holístico internacional que engendrou a Unipaz, o Pierre White tinha formulado 2 conceitos fundamentais. Na realidade, esses conceitos se encontram também em Gurdjieff, que é outro mestre da Rússia. Ele falava que a compreensão é uma função do saber e do ser, que ninguém compreende se apenas sabe, mas também ninguém compreende se apenas é. E ele chamava atenção para uma normose, ele não chamava de normose, mas eu chamaria, de uma pessoa que só sabe, é como um filósofo, uma biblioteca ambulante, mas nunca está aqui agora, nunca sabe onde deixou seu guarda-chuva, nem a sua mulher. Agora, também tem aquele santo que aprende a levitar, a ficar em cima de uma cama de pregos, o faquir, mas que não sabe. É o santo estúpido. Nós precisamos de aliar os saberes com a dimensão do ser. E o Pierre White engendrou uma palavra, holopraxis, como caminhos do despertar da presença. Isso é o que diferencia você fazer uma formação na Unipaz em qualquer outra universidade convencional. As universidades convencionais ainda seguem um modelo que surgiu no século XVII, que se sustenta apenas na razão crítica, analítica. E nós, desde o início, constatamos que a razão nem sempre tem razão. A razão tem razão quando dentro dela palpita um coração de fogo, de luz. Se você ficar só no coração, no religare, nos símbolos, a Idade Média se centrou nesse hemisfério. Mas os gregos diziam, nada em excesso. Tudo que é excessivo nos adoece. Quando houve um excesso de símbolos, de religare, nós chegamos às cruzadas, chegamos à Santa Inquisição, onde a ciência era reprimida, a razão crítica era reprimida, em nome de algo que confusamente era chamada Deus. E por isso surge Descartes, Newton, Locke, Hobbes, Bacon, no século XVII. Surge a modernidade, surge o racionalismo científico, que foca diabos, a mente crítica, porque naquela época nós precisávamos da mente crítica. E isso nos levou para o iluminismo do século XVIII. No século XIX já estávamos com sintomas claros de esgotamento. E no século XX, 2 guerras mundiais, com uma distância de poucos anos entre o término da primeira e o início da segunda. Iniciamos o século XXI com 11 de setembro. Então, eu recomendo
para você saber aonde pode nos levar uma razão. Como dizia o Dalai Lama, as mentes brilhantes podem trazer muito mal à humanidade. Em Nuremberg, os nazistas que foram julgados, eles apresentavam o QI na faixa de mais ou menos 125, que são gênios. E daí? E diz Dalai Lama, é preciso criar corações brilhantes. E conectar o coração brilhante à razão brilhante. Eles não estão em antagonismo. Por que eu estou falando isso? Se a dimensão do ser implica em você acumular informações e conhecimentos, como desenvolver a dimensão do ser se esvaziando do passado e do futuro, dos conhecimentos, das informações? Todas as grandes tradições milenares e o xamanismo nos trazem tecnologias de desenvolvimento do não saber, da ecologia da presença, para você estar aqui agora. A meditação budista, o yoga hinduísta, Raja, Nana, Karma, Agni, Sahaja, o caminho da dança dos derviches, o caminho sufi, as danças circulares, ancestrais, quando o Cacá nos convida para dançar, veja só, de repente, você para de pensar, você vem para aqui e agora, você vem para o coração da Pachamama, e aí vem um mantra. Isso é uma tecnologia sagrada. Mas nós vamos encontrar também na tradição taoísta, o Tai Chi Chuan. As artes marciais vieram de templos de Shaolin. Não é para você vencer o outro, é para você se vencer. Samurai é uma palavra em japonês que significa servidor. Servidor da paz. Há uma história que eu gosto muito de um samurai. Um assassino matou o seu senhor. Então, a tarefa do samurai é fazer justiça. E ele foi atrás do assassino e o encontra. E o assassino está diante de uma parede. E o samurai tira sua espada. E o assassino cospe no rosto dele. Ele se sente ofendido e coloca a sua espada de volta. Compreenderam? Ele estava antes na presença. A espada dele faria uma justiça natural, mas não era o ego dele. Mas quando ele recebeu uma ofensa, ele ficou afetado. Um bom samurai coloca a sua espada de volta. Vocês vejam que em todas as tradições, e nas tradições contemporâneas também, quando ontem eu falava do mestre Acá, quando ele dizia, Deus, pelo amor de Deus, livrai-me de Deus, ele está dizendo que eu possa olhar para um mistério abscôndito, sem nenhuma representação. Foi a história do Jó. O Jó se iluminou apenas quando ele abriu mão de todas as representações. Ele achava que Deus era bom, era justo, era amoroso, mas ele viveu as provações. E de repente ele se dá conta, no final do livro do Jó, que tocou profundamente o Carl Gustav Jung. Ele escreveu Resposta ao Jó. Ele se ilumina quando ele se dá conta que Deus não é bom, não é justo, não é amoroso. Deus é a fonte de tudo que existe e respira, também da injustiça, também do mal, dos furacões.
E por isso os bons mestres dizem, com relação a Deus, silencie. Não diga nada. Nós jamais saberemos. Tudo que nós podemos saber é através do mundo intermediário, o mundo dos anjos, dos devas. Podemos falar dos devas, dos anjos, de Deus, da grande mãe. O melhor é silenciar. Então, eu falo da ecologia da presença com uma forma também de apresentar esse livro. Mensagens do deserto. Como surgiu? Como surgiram essas mensagens? Nós estávamos em 1991. Na época, eu tinha implementado a formação holística de base em 1989 em Brasília. Foi uma formação iniciática, a primeira no mundo. Eu era, porque o Pierre Vai me confiou, junto com um grupo de diversos estados, me coube coordenar a primeira tradução desse projeto que foi escrito por Jean-Yves Leloup, Monique Tony e Pierre Vai na França. Nós adequamos ao contexto brasileiro. Depois me coube implementá-lo em Brasília e ser o coordenador do grupo piloto e ser um dos professores. Mas o que foi mais importante, eu fui um aprendiz. E você sabe que na formação holística de base, aqui nós temos uma Unipaz, Maria Virgínia, Cláudia, tem pessoas aqui da Unipaz, da Bahia. No final, você não é julgado por uma banca, através de um suposto saber que vai te julgar como um suspeito saber. Não. Há uma obra-prima que cada aprendiz oferece, a partir da sua vocação, seja ela de natureza científica, ou filosófica, ou artística, ou espiritual, que ateste que a pessoa minimamente integrou a perspectiva transdisciplinar holística e pôde, através da obra-prima, oferecer. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque essas mensagens do deserto foram a minha obra-prima, que entreguei nas mãos do Pierre, na presença do Jean-Yves Leloup, em 1992. Quando o grupo piloto, o primeiro no Brasil, se formou. Mas essas mensagens vieram em 1991. Eu despertei numa madrugada de maio, se não me engano. Vou ter que olhar. E eu despertei de uma forma completamente distinta. O cérebro apaziguado, quieto, escutando mantras, que eu estou escutando aqui e agora, que eu nunca mais deixei de escutar. E a mão querendo escrever. Até então, a minha mente, eu já tinha escrito alguns livros, mas era a minha mente que escrevia, e minha mão apenas obedecia à mente. Mas nessa madrugada não. A mão queria escrever. Eu me levanto, para não acordar minha mulher, eu vou silenciosamente para o meu escritório. Me coloco sentado com a coluna ereta. E foi quando eu escutei a primeira mensagem do deserto. Nós escutamos a quarta, antes da fala do Cacá. Mãe de todos os oceanos. A primeira mensagem do deserto, o amor que brota da fonte do autoesquecimento. Esse tema que nós estamos falando aqui, e vamos continuar falando eternamente. Mas não era eu que estava escrevendo, mas também não era outro, não era uma entidade através de mim. Por isso, na época, eu chamei nem eu, nem outrem. Eu escutava um instante. Tudo o que acontecia, um vento que soprava, um cão que ladrava, uma tosse, insights, intuições, tudo tinha valor de mensagem. E foi assim que as 8 mensagens do deserto
se consolidaram, e foram apenas 8 no ano de 1991. Eu levei 11 anos para começar a comentá-las. E levei mais 6 anos para concluir o livro. Que está com CD, que eu fiz em parceria com Marcos Viana. O Marcos Viana, eu fui dar um seminário em Belo Horizonte, ele que fez vários musicais para novelas, muitos aqui devem conhecer. No final do seminário ele disse: Roberto, vamos fazer um CD? Eu pensei que ele estivesse brincando. Eu falei: vamos. Eu voltei a Minas Gerais, dei um outro seminário, ele estava presente. No final ele disse: Roberto, vamos fazer um CD? Aí eu percebi que ele não estava brincando. Eu falei: bom, eu estou escrevendo O Poder do Encontro. Quando eu terminar, vamos brincar disso. Eu chego em casa e no dia seguinte estou conversando com a minha filha, a mesma da tatuagem de ontem. E eu contei isso, falei: eu estava com o Marcos Viana, que me convidou para fazer um CD. Ela: Marcos Viana? Quase ela pula na minha garganta: para esse tal do Poder do Encontro, vai fazer o CD com o Marcos Viana. Aí que eu percebi que esse Marcos Viana era da pá virada, né? E realmente nós realizamos esse CD totalmente de uma maneira espontânea. Eu falava alguns poemas, não apenas os do deserto, Kabir, Rabindranath Tagore, Fernando Pessoa, Omar Khayyam, e ele, com toda a espontaneidade, com o seu violino, com a sua arte, musicou. E esse CD faz parte desse livro. E eu chamo de ecologia da presença. O instante é esse vinho que renova tudo, que nos nutre de tudo que nós precisamos. Esse instante, esse, só temos esse. Mas vocês sabem, nós temos uma tendência ao sono, à distração. E não é fácil habitar, se aposentar, os aposentos do instante. E é por isso que, da mesma forma que precisamos estudar, fazer experimentações em laboratórios, precisamos nos exercitarmos com relação a um discurso analítico, rigoroso. Isso é muito importante para construir e para desenvolver o mundo exterior. Mas para você saber quem você é, para você saborear a paz, o amor, para você sentir o gosto de quem você é, minimamente na sua plenitude, você precisa de um outro caminho. Esse outro caminho é o despertar da presença. Holopraxis. Dedicar todos os dias um tempo para você se esvaziar. Através dessas formas que nós mencionamos. É bom que antes de você escolher, você saboreie, experimenta o Tai Chi Chuan, experimenta o yoga, experimenta a dança circular sagrada, experimente a meditação contemplativa cristã, a evocação dos nomes, da tradição do exicasmo que o Jean Villelu representa. Agora, desde que você encontre um caminho que esteja em ressonância com o seu ser, se aprofunde. Não seja um turista. Porque seria como você querer cavar um poço. Você começa a cavar um poço aqui. Depois de uma semana, você cava aqui. Depois de outra semana, acolá. Talvez você jamais chegará na água viva. Não importa onde você cave o seu poço. Quando você chegar na água viva, ela é comum a todos eles. É essa água viva que nos leva a transcender a fantasia da separatividade.
jamais com a mente analítica você vai transcender a ilusão, a competição, a separatividade. Porque o ego é o componente da mente analítica. O que é analisar? É diabolizar. É fragmentar o todo nas suas partes. É querer compreender o todo pela parte. Isso é muito importante. Analisar gera explicações e tecnociência, mas não gera compreensão. E muito menos comunhão. Os terapeutas de Alexandria diziam: consumir ou comungar. E eles interpretavam a queda do Antigo Testamento como sendo aquele triste momento quando deixamos de comungar a presença da vida em todas as experiências e passamos a consumir para tentar preencher a falta. Todo consumismo é uma tentativa frustrada. Consumismo de drogas, consumismo que nos leva a depredar a natureza, essa nossa grande mansão onde habitamos. O consumismo de conhecimentos, tem consumismo de religiões, tem todo tipo de consumismo. Os antigos terapeutas, há 2000 anos, já compreendiam a bulimia, e eles representavam a bulimia como aquele monge com um grande estômago, e representava a anorexia, que é o medo da vida, o medo de se alimentar, com aquele monge raquítico. E Buda sempre nos apontou para o caminho do meio, que é o caminho que evita os extremos. Então, esvaziar a mente, para que a sua taça transborde. A taça do poeta transbordante em minha mão me basta. O que eu estou querendo dizer é que apenas quando você é capaz de transcender o ego, que não é ruim, como o Kaká disse, o ego não é ruim. Os antigos do Oriente diziam: o ego é o melhor empregado e o pior patrão. O São Jorge, ele não matou o dragão do ego, ele cativou. Por isso eu tenho um capítulo do Poder do Encontro que eu dedico a cativar o encontro, o Pequeno Príncipe. E eu reconto a história do Pequeno Príncipe. Criar laços, se encontrar, cativar o encontro. É preciso cativar o ego. O ego é como a lagarta. O self, o ser, é como a borboleta. E entre a lagarta e a borboleta tem a crisálida, o caminho, as trilhas com o coração. Não é você destruindo a lagarta que você fará nascer a borboleta. O que eu estou querendo dizer é que da mesma forma que a lagarta, através da crisálida, é o caminho para a borboleta, o ego é o caminho para o ser, mas ele precisa ser relativizado e precisa estar a serviço. E talvez no período da tarde eu volte a falar na questão do serviço, ligado a esse grande arquétipo que vibra no dia de hoje. Então, Descartes tinha razão. Nós precisamos pensar para desenvolver a ciência racionalista, empírica, que nos trouxe suas contribuições maravilhosas. Chegamos ao espaço sideral. E eu penso no amigo nosso da Unipaz, Edgar Mitchell, quando ele esteve conosco em Brasília, no encontro que a Unipaz promoveu, chamado Encontro das Dimensões, com Fritjof Capra e muitos outros
grandes representantes da ciência e da filosofia contemporânea. Edgar Mitchell, um cosmonauta que chegou na Lua, nos contou o que aconteceu com ele. Ele disse que quando ele chegou na Lua e viu a Terra sem nenhuma fronteira, sem nenhuma separatividade, ele teve uma experiência de comunhão, que nós poderíamos chamar de luminosa, do sagrado. E quando ele retornou à Terra, ele se tornou um cosmonauta do espaço interior. Ele deixou de ser um cosmonauta analítico e passou a ser um cosmonauta simbólico. Ele criou, na Califórnia, o Institute of Noetic Sciences, o Instituto das Ciências Noéticas, com quem nós intercambiamos durante algum tempo. Então, não há oposição entre explorarmos e construirmos no mundo exterior, desde que estejamos também explorando, investigando e construindo no mundo interior. Só que são dois caminhos antagônicos, mas não opostos. São distintos e complementares, como as nossas falas nesse encontro. Cada um tem o seu modo de falar que complementa. E isso é a maravilha da orquestra, do encontro. Eu tenho ainda 15 minutos? Ok. Então, trata-se de ser capaz de se esvaziar. Mas é que aconteceu uma coisa terrível. E no Fórum Mundial da Paz, a mulher do governador, Hollenberg, me convidou para participar de um encontro chamado Água e Espiritualidade. Interessante, porque ela convidou um representante da tradição judaica, estava lá um bispo, um arcebispo, estava uma senhora do terreiro, uma dama maravilhosa, mãe de santo, estava o representante dos evangélicos, o representante do budismo, um monge, do hinduísmo, enfim, tinha 10 representantes de tradições diferentes. E ela me convidou como reitor da Unipaz, operário da Unipaz. E eu me senti em casa. Porque a Unipaz é um espaço de encontro de filosofias, de ciências, de artes e de tradições espirituais. Na Unipaz, a gente aprende que uma catedral, uma sinagoga, uma igreja, um terreiro, um centro kardecista, afro-brasileiro, um op da tradição tupi-guarani, são como dedos apontando para um céu estrelado. Se você ficar olhando o dedo, você perde o céu estrelado. Nós somos especialistas em ficar olhando dedos, apegados a dedos, e nós perdemos aquele manto escuro e brilhante ao mesmo tempo da grande mãe de todos os universos. Porque no século XVII foi acordado um princípio de antagonismo entre o profano e o sagrado, entre a razão e o coração, entre a sensação e a intuição, entre o masculino e o feminino, entre a efetividade e a afetividade, entre a ciência e a consciência. E agora, sobretudo depois do século XX, que alguns chamam o horror da história, nós sabemos aonde isso nos levou. Nós sabemos até que ponto uma razão sofisticada, uma tecnociência triunfante, pode representar
apenas para excluir mais seres humanos? Apenas para deixar poder nas mãos de pessoas totalmente desqualificadas, como nós estamos vendo nesse momento, que estão governando países, mas são como crianças, adolescentes, brincando de videogame? Não há inteligência emocional, inteligência anímica, inteligência onírica, inteligência consciencial, inteligência ética, porque isso você apenas obtém através do circuito do esvaziamento e do sagrado. Esse é o valor da transdisciplinaridade. É o encontro da ciência com a tradição milenar, porque a ciência nos traz a contribuição tecnológica, porém não há ética. Isso eu descobri quando eu era analista de data. Uma pessoa podia fazer 20 anos, 2000 anos de análise. Ela teria explicações, mas o seu coração não se abriria. Ela não desenvolveria bondade, solidariedade, amor, umbutu. Porque isso não é da ordem analítica. Isso é da ordem simbólica, do esvaziamento do ego, para que ele seja orientado. Então, trata-se de aliar o profano ao sagrado. O hemisfério esquerdo, falando na metáfora do hemisfério cerebral, da razão, da lógica, da ciência, com o hemisfério direito, o hemisfério místico, poético, o único capaz de aprender um instante. Ecologia da presença. Além da ecologia individual, social e ambiental, o que conecta essas três ecologias, te vejo, é a presença. Estou aqui. E eu creio que um encontro como esse vale pela possibilidade do encontro. Mas o encontro apenas se faz quando estamos presentes, surfando a mesma água. Por isso que não é garantido. Mas em algum momento, escutando o Cláudio, a Iris, o Cacá, o Raimundo, quem sabe agora, acontece. Acontece. O nhenhenhé silencia. E a gente se encontra além da separatividade. Aí uma semente é depositada. Daí surgirá flores. Um jardim. Um jardim do cuidado. Que brota a partir desse mistério que nós chamamos de amor. E que nos cura. E que nos cura das nossas dores. Então, como é o Dia das Mães, eu encerro com um poema que eu gosto muito. A Kundalini. O fogo da Kundalini. Você sabe, quando nós falamos o coração de fogo, nós estamos falando da Kundalini. E a plena atenção brota do despertar da Kundalini. Isso eu aprendi no yoga, que eu pratico há quase 40 anos. Mas você vai encontrar também, e há um livro que a Maria Virgínia me presenteou, chamado Mindfulness. Viver a catástrofe total. Mindfulness significa plena atenção, presença. Há 40 anos quase, há 39 anos para ser preciso, é utilizado em hospitais dos Estados Unidos, e há demonstração científica de que você manter a coluna ereta, se esvaziar, voltar para o instante,
isso cura o seu corpo físico. Isso te leva para a antítese do estresse. E esse nome é interessante, ele viver a catástrofe total. Vem do Zorba, o grego, que eu recomendo para vocês, que é um filme maravilhoso. Houve um momento, você deve se lembrar, se viu esse filme, em que o amigo do Zorba pergunta, mas você foi casado? Ele falou, eu sou homem? Claro, eu fui casado, tive filhos, uma casa, a catástrofe total. Mas não no sentido negativo, hein? Lembre-se que quando a mina dele desabou, ele dedicou tudo que ele tinha, todos os seus recursos para construir uma mina. E no final, a mina desaba. E quando Zorba podia ter batido a sua cabeça na parede, podia ter matado alguém com uma ira egóica, o que ele começa a fazer? A dançar. E ele diz aquelas palavras, que catástrofe maravilhosa. A existência, minha querida, meu querido, é sempre uma catástrofe, que traz luz e sombra, absurdo e graça. E é maravilhosa. Como diz a obra de Castaneda, em um momento muito bonito, Dom Romatos diz para ele, porque nós falamos também do guerreiro, o guerreiro da paz. O guerreiro é aquele capaz de equilibrar o terror de ser humano com a maravilha de ser humano. E o poema que eu quero encerrar essa fala é um poema bengali, dedicado à grande mãe, a mãe Kundalini, e que diz, desperta, mãe, desperta. Há tanto tempo andas adormecida no berço do Muladhara. Realiza o teu secreto ofício. Eleva-te ao Sahasrara Chakra, onde habita o poderoso Shiva. Penetra, suave, os 6 lótus. Ó tu, essência da consciência. E cura a minha dor. Te vejo.